Knight Rider, ou como ficou conhecida eternamente aqui no Brasil, a Super Máquina. Essa série teve início nos Estados Unidos em setembro de 1982 e se encerrou em maio de 1986, totalizando 4 temporadas e 90 episódios. É claro que nem todo mundo tem a mesma opinião sobre séries, não é verdade? Mas na minha humilde opinião, eu diria que se essa não for a série americana mais icônica dos anos 80, ela pelo menos tem que constar em qualquer lista dos top 5. A primeira exibição no Brasil foi na TV Record em 31 de maio de 1983, com o piloto Knight of Phoenix, dividido em 2 episódios. E a série estreou nos domingos às 21 horas na mesma emissora, em 5 de junho de 1983. E essa história tem início quando o ex-combatente do Vietnã e policial disfarçado Michael Long está investigando um caso de espionagem industrial em Las Vegas. E enquanto ele está perseguindo os bandidos, acaba sofrendo uma emboscada, sendo traído pela sua parceira, que lhe dá um tiro na cara. Ele fica estirado no chão, totalmente desfigurado. Então ele é resgatado pelo bilionário Wilton Knight, que leva o policial ainda vivo para a mansão Knight, onde o melhor cirurgião plástico do país, o Dr. Ralph Wesley, o salva da morte. E o Wilton decide reconstruir o rosto do Long para que ele ficasse parecido com seu filho, um filho meio proscrito que acabou tomando um rumo errado na vida. E deu a ele o nome de Michael Knight, que é interpretado pelo David Hasselhoff, enquanto o Michael Long, como ele era conhecido, a partir de então é dado legalmente como morto. Enquanto isso, o kit, ou Indústrias Knight 2000, está sendo construído em segredo e preparado nos laboratórios da Fundação Knight. O kit é um Pontiac Trans Am construído com uma liga molecular que o torna praticamente indestrutível. No piloto, inclusive, tem uma cena onde os vilões estão tentando perfurar a carroceria molecular do kit com uma broca de diamante e nem arranham a superfície. Mas ele não é realmente indestrutível porque durante a série ele é destruído e reconstruído algumas vezes. Uma das cenas mais icônicas da série é a primeira vez que o Michael se encontra com o Kit. Ele entra em segredo no laboratório onde o Kit está sendo construído. Ele está curioso para saber o que acontece ali, com aquele entra e sai de pessoas. Quando de repente, nas sombras, aquele sensor de Cylon, do Battlestar Galactica, aquele sensor vermelho que fica indo e voltando com aquele ruído característico, acende e abre os faróis retráteis avançando para cima dele. É simplesmente fantástico. E o fato do sensor frontal do Kit ser idêntico aos dos Cylons não é por acaso, considerando que o criador da série, o Glenn Albert Larson, também criou o Battlestar Galactica. Então, enquanto Michael Long ressurge para sua nova vida, e agora como Michael Knight, ele vai se recuperando para voltar ao trabalho de combate ao crime. E o Wilton Knight acaba falecendo, mas no seu leito de morte ele convence o Michael que um só homem pode fazer a diferença. E agora o responsável pela empreitada é o administrador da fundação e o melhor amigo do Wilton, o Devon Smile, que assumiu os negócios da fundação e coloca o projeto em andamento. Nesses 2 episódios que compõem o piloto, a história tenta encaixar o máximo de situações onde o Kit possa mostrar o máximo da sua capacidade e o que ele é realmente capaz de fazer. Um exemplo é a parte onde o Michael continua sua investigação e ele escreve o Kit numa corrida de demolição. Sim, aqueles onde os carros se destroem. Mas se aproveitando da inteligência artificial do carro, a carroceria molecular quase indestrutível e o Turbo Boost, que é um recurso onde o Michael aperta um botão, às vezes o Kit também aciona sozinho e ele pode saltar até um caminhão. E ele ganha facilmente a corrida sem nenhum arranhão. Se bem que o Kit não arranha mesmo, Mas agora entrando um pouco no papo de nerd, ali falando de ficção científica, e comparando essas coisas meio absurdas, tentando achar alguma explicação na realidade, sobre a inteligência artificial do Kit. Eu já vi muita gente dizendo que a série não faria sucesso hoje como fez nos anos 80, pois várias coisas que eram novidade no Kit, ou até ficção científica, hoje são comuns, como direção autônoma, por exemplo, que vários carros hoje em dia são capazes de realizar sem problema. Ou mesmo a inteligência artificial, hoje a gente tem o chat GPT e outras. Eu até concordo com isso, já tentaram recriar a série algumas vezes, mas totalmente sem sucesso. Mas a inteligência artificial do Kit
Como se trata de uma boa ficção da década de 80, é inigualável. Ela não é uma inteligência artificial que se alimenta de dados da internet e tenta fornecer alguma resposta criativa. Ele realmente pensa, ele tem a percepção das situações ao seu redor como um ser humano. Ele tem emoções como raiva e medo. No episódio piloto tem essa cena onde dois ladrões de carro tentam roubar o Kit. Eles tentam ali algumas vezes, mas não conseguem. Mas na última, ele fica nervoso com essa situação e deixa os ladrões entrarem para dar uma lição nos bandidos. E quando ele termina de brincar com os ladrões, ele ejeta os dois em cima de uma viatura de polícia. Outra cena é quando ele decide libertar o seu amigo, Michael Knight, da cadeia. Ele simplesmente se liga, atravessa as paredes de concreto da delegacia como se fossem de papel e liberta o brother. E a amizade entre o Michael e o Kit durante a série vai ficando cada vez mais forte. O Kit é um AI senciente, ou seja, ele pensa, ele existe. Não é um Tesla que tenta enxergar duas faixas e tenta manter o carro no meio. Outros fatos interessantes da série são os inimigos que a dupla vai ganhando durante os anos em que a série vai se desenrolando. O mais icônico deles certamente é o Car, o Knight Automated Roving Robot, o robô revolucionário automático Knight. Segundo a história da série, o Car foi o primeiro protótipo do Wilton Knight para desenvolver a mesma tarefa que o Kit. Mas por um erro durante a instalação de suas diretrizes, o Car passou a ter como princípio básico a sua autopreservação, diferente do Kit, que tem como princípio a preservação humana. Outro inimigo da dupla é o Golias, um caminhão feito com a mesma carroceria molecular do Kit, só que completo ali com o cavalo e o baú. Ele aparece nos primeiros episódios da segunda temporada. E o Golias era dirigido pelo filho renegado do Wilton Knight, que é o Garth Knight, que é interpretado também pelo David Hasselhoff. A única diferença é que eles foram um cavanhaque nele, já que o Michael Knight ganhou a cara dele com uma cirurgia, né? Então é isso, pessoal. Relembrando aqui a Super Máquina, que teve alguns spin-offs depois da série, né? Que eu vou estar comentando posteriormente. E um reboot em 2008, que acabou na primeira temporada. Mas certamente a série original é aquela que mora nos corações daqueles que puderam acompanhar na época as aventuras do Michael e do Kit. Então é isso, pessoal. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até o final. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e até mais.